minha namorada me disse que está grávida, mas sou estéril. Contexto: eu sofri um acidente após a faculdade e nunca poderei ter filhos. Nenhum dos membros da minha família sabe disso. Eles sabem sobre o acidente, mas não sobre isso. Sempre quis não ter filhos, então não me afetou muito mentalmente. Concluí meu mestrado no ano passado e nunca namorei antes. Consegui um emprego muito bem remunerado diretamente por meio de colocação no campus. Meus pais imediatamente queriam que eu me casasse depois de arranjar um emprego, mas eu queria trabalhar em mim mesmo e explorar um pouco. Eles disseram que não, e eu disse que era meu desejo. Durante toda a minha vida, fiz o que eles queriam e, pela primeira vez, quando me opus a eles, eles não ficaram felizes. Isso foi no ano passado, e eles desistiram depois que o vírus começou. Então, comecei a usar alguns aplicativos de namoro, mas não tive sorte. Então, meus pais me apresentaram a filha de uma amiga da família, e nos demos bem. Olhando para trás, fui um tolo. Ela concordava com tudo que eu dizia e nunca reclamava de nada. Isso me deixou meio estranho. Eu queria que ela expressasse seus interesses, mas ela sempre dizia que estava interessada em tudo o que eu fazia. Bem, não pensei muito sobre isso. Eu disse que nunca teria filhos, e ela surpreendentemente aceitou. Eu pensei, caramba, ela é provavelmente a pessoa certa, já que é muito difícil encontrar um parceiro que não queira ter filhos no meu país, ou pelo menos eu achava isso. Mas estávamos nas primeiras fases e eu não tinha contado sobre o acidente. Resumindo, tivemos relações sexuais há um mês. Usei camisinha porque a segurança vem em primeiro lugar. No dia seguinte, ela começou a me ignorar um pouco. Pensei que fosse por causa do meu desempenho na cama e queria dar ela um pouco de espaço. Então ela começou a responder minhas mensagens de forma infrequente, apenas com ok e k e respostas curtas. Pensei que talvez ela quisesse terminar o relacionamento e fiquei triste, mas deixei por isso mesmo. Ontem, toda a família dela veio até minha casa e ela afirma que está grávida e que eu sou o pai. Nem preciso dizer que fiquei completamente chocado e quis desmoronar no chão. Não disse nada enquanto eles falavam sobre casamento e coisas que precisam acontecer porque eu a engravidou. Atualização: primeiramente, gostaria de dizer que sou muito grato a todos os editores que tiraram seu tempo para ler e me aconselhar. Fiquei impressionado com a quantidade de comentários e quantos de vocês disseram que talvez a criança nem seja minha. Olhar para a situação de uma perspectiva diferente me deu muito mais percepção sobre toda a situação. Liguei para o meu chefe e tirei folga hoje. Liguei para algumas clínicas para fazer exames e consegui um horário na tarde de sexta-feira. Depois fui à loja e comprei alguns testes de gravidez e pedi para ela vir à minha casa amanhã, ou seja, hoje de manhã. Também liguei para meus pais, antes que eu dissesse qualquer coisa. Minha mãe me perguntou se eu tinha alguma boa notícia. Fiquei chocado com o que ela disse e perguntei exatamente do que ela estava falando. Então ela fez a desentendida e eu percebi que a situação era mais fodida do que eu pensava. Encerrei a ligação e chorei a noite toda até as 3 da manhã, um homem adulto chorando pela primeira vez desde a 8ª série. Ela veio hoje de manhã com os pais, mesmo depois de eu ter dito para ela vir sozinha. Eles estavam sob a impressão de que eu iria discutir planos de noivado com eles. Eu disse para esperarem do lado de fora e chamei ela para entrar, e eles fizeram um escândalo. Eu disse que todos poderiam ir embora ou deixar apenas ela entrar, e eles concordaram. Entreguei os testes de gravidez a ela e disse para provar que ela realmente estava grávida, indicando onde era o banheiro. Ela começou a gritar comigo, eu nunca tinha feito isso antes, fiquei chocado, e então ela saiu pela porta e chamou os pais dela. Agora todos estão gritando comigo na minha própria casa porque pedi a ela para provar a gravidez, nem mesmo um teste de DNA. Eu disse a todos para se f***. E 1 hora depois meus pais e todos eles vieram até a minha casa e eles revelaram tudo. Ela nunca esteve realmente grávida, como muitos editores disseram. Meus pais estavam com medo de que eu estivesse ficando velho demais para casar e queriam que eu me casasse e lhes desse netos. Eles planejaram tudo isso e estavam apenas esperando eu fazer sexo com ela para fazerem isso. Eu desabei e chorei novamente. Durante toda a minha vida, fiz exatamente o que meus pais queriam, sempre tive notas altas e nunca pedi nada. Eu disse a eles para saírem e nunca mais falarem comigo novamente, chorando entre as palavras, e eles disseram que os pais sabem o que é melhor para os filhos e que eu deveria fazer o que eles dizem. Então, fiquei extremamente bravo e mandei-os se foderem na minha língua nativa,
o que foi muito ruim. Por uma vez, acho que eles perceberam que eu estava falando sério e todos saíram. Bloqueei todos eles antes de enviar uma mensagem aos meus pais para nunca mais me procurarem na vida deles, mesmo que um deles esteja morrendo. A atualização final. Quero agradecer a todos por dedicarem seu tempo e me ajudarem com conselhos. Nos últimos dias, sinto como se um fardo tivesse sido tirado de cima de mim, especialmente dos meus pais, que sempre esperam muitas coisas de mim. O primeiro dia após o confronto foi um verdadeiro caos. Meus pais forçaram parentes a entrarem em contato comigo pedindo que eu reconsiderasse a risos, mas eu recusei. Eles pararam depois de 2 dias, após uma mensagem dura minha pedindo para não me procurarem. Também marquei consultas para planejamento familiar, a vasectomia, que será no próximo mês. Algumas pessoas perguntaram se eu contaria isso para minha família, mas não contarei. Meu corpo, meu negócio. É claro que vou informar futuras possíveis parceiras de que não quero ter filhos e que já fiz uma vasectomia. Algumas pessoas perguntaram de onde sou. Sou da Índia. Como lidei com uma amizade unilateral? Não vou mentir, é uma sensação incrivelmente ruim ter pessoas te mandando mensagem sempre que você precisa de ajuda e, depois que você as ajuda, elas simplesmente desaparecem e te ignoram até a próxima vez que precisam de ajuda novamente. Recentemente, minha amiga me pediu para comprar um liquidificador processador de alimentos especial para o aniversário dela, custava cerca de $150 australianos, porque o antigo dela quebrou. Nós dois somos estudantes universitários, mas ela tem um orçamento bem mais apertado do que eu, pois não recebe ajuda dos pais. Claro, ela fica toda amigável, me anima e tudo mais antes, como se fossemos melhores amigos. Depois de 2 meses de silêncio total e como se nada tivesse acontecido, eu, por algum motivo, decidi, hey, já que somos amigos há tanto tempo e estou de bom humor agora, por que não? Vou até a loja, tiro uma foto do processador de alimentos e envio para minha amiga, que responde: sim, é esse mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Então eu compro. Enquanto estou no ônibus, começo a refletir. Estou rolando nossa história de mensagens juntos, com um enorme liquidificador nos braços, e estou observando as grandes diferenças na quantidade de mensagens que escrevo para ela, em comparação com o quanto ela se esforça em suas mensagens, e contrastando isso com a mudança na quantidade de mensagens que ela me envia nos últimos dias. E eu sempre sou o único a iniciar a conversa, a menos que ela precise de algo. Era como se ela apenas me tolerasse. Rapidamente envio uma mensagem para ela: vamos sair de novo depois do seu aniversário. Sua última mensagem foi há 2 minutos, para testar e ver se ela realmente se importa comigo como pessoa, em vez de me ver como um caixa eletrônico ingênuo. Enquanto espero, desço do ônibus e vou para casa a pé. Quando coloco o liquidificador na minha bancada da cozinha, percebo que a cor do liquidificador combina muito bem com a minha cozinha. E começo a considerar comprar outro para mim. Verifico minhas mensagens novamente e vejo que fui convidado para o grupo de chat de aniversário. A amiga ainda está online, mas ela não respondeu a mim, como se ela jogasse o celular no meio do Oceano Pacífico após cada mensagem que eu enviasse para ela. Comecei a perceber o padrão em que ela me mandava mensagens e que essa amizade estava causando um impacto muito grande na minha saúde mental. Por que eu deveria sempre me preocupar se recebo ou não uma resposta, como se eu não fosse bom o suficiente? Decidi sair do grupo de chat de aniversário, o que foi notado imediatamente pela minha amiga, já que ela me mandou uma mensagem perguntando por que fiz isso, mas não a minha mensagem anterior. XD, e decidi que não queria mais ser amiga dela. Então a deixei no vácuo e fui fazer um milkshake de sorvete de banana. Estou bebendo enquanto escrevo isso em vez de estudar, droga, com o novo liquidificador que ela achava que ia ganhar de mim. Sinceramente, eu preferiria que alguém me dissesse na lata que me odeia, em vez de me enrolar por anos enquanto finge ser minha amiga quando precisa de mim. Foi uma lição há muito tempo esperada, mas agora me vejo com um novo liquidificador legal para fazer smoothies, então nem tudo foi ruim, suponho. A atualização. Uau! Só se passaram algumas horas, e para ser honesto, não esperava ter uma atualização tão cedo para todos vocês, mas o que acabou de acontecer foi tão hilário que meu coração ainda está acelerado. Há 10 minutos, depois de deixar minha amiga no vácuo por horas, ela me mandou uma nova mensagem dizendo: uau, ok, entendi como é. Verifico rapidamente nossas mensagens e vejo que ela está escrevendo uma resposta. Então, antes que ela pudesse terminar o ensaio enorme que estava escrevendo,
Respondo com uma foto do novo liquidificador ao lado do meu copo de smoothie de banana, a como todos vocês estavam sugerindo, com uma única palavra. Sim. E então a bloqueei completamente antes que ela pudesse me dizer qualquer palavra colorida. Felizmente, não temos muitos amigos em comum, então ela não pode sair falando mal de mim, uma completa estranha, para um monte de pessoas que provavelmente não se importarão. E sinceramente, dizer que fiquei imensamente satisfeito com essa conclusão seria um eufemismo. Edição. Eu sei que algumas pessoas estão me dizendo que minha ex-amiga pode estar tentando recuperar o que quer que seja, e vocês podem estar absolutamente certos. Mas, na minha cabeça, há duas maneiras de isso acontecer. Ela finge ser legal, se desculpa para conseguir o liquidificador e depois me ignora novamente, conforme o protocolo padrão. Ela explode e me chama de mentirosa, suja e pessoa terrível por fazer ela acreditar que o liquidificador seria dela. Em qualquer caso, qualquer coisa que ela diga ficará na minha cabeça pelo resto da semana e meu humor será arruinado por um tempo. Estou cansada desse tipo de coisa, não estou arriscando nada e quero parar de viver para os outros e me focar em mim mesma agora. Eu entendo que esse evento, isoladamente, possa me fazer parecer mesquinha para alguns, mas passei tanto tempo tentando me envolver com ela, dando aulas particulares para ela, e sempre fui eu quem pagava a comida e bebida dela quando saíamos. Ela sabe que recebo muito dinheiro dos meus pais. Eu realmente queria ser próxima dela porque jogávamos o mesmo jogo de vídeo, mas, ironicamente, quanto mais eu tentava me adaptar a ela, mais ela me via como uma ferramenta. Maia e eu fazemos com que o chefe dela seja enviado para a prisão. Maia é uma boa amiga minha. Ela é uma mãe doce e cuidadosa de 2 filhos pequenos. Ela também é viúva e era uma imigrante legal. Por favor, vamos evitar transformar isso em uma diatribe sobre leis de imigração, ok? Isso é para outro fórum. Apenas sente-se e ouça a história dela, por favor. Ela veio para cá no início de 2008, com o marido e a filha de 1 ano, grávida do 2º filho. Ele trabalhava longas horas como trabalhador rural, muitas vezes de 60 a 70 horas por semana. Eles estavam neste país há talvez meio ano quando o desastre aconteceu. O marido dela morreu em um acidente de carro a caminho do trabalho numa manhã. Ela fez o que precisava fazer. Ela arrumou um emprego numa loja de rosquinhas e café local. No começo, ela estava feliz, porque todos, exceto o dono, eram imigrantes e ela tinha muito em comum com os colegas de trabalho. E o chefe disse a ela que poderia trabalhar muitas horas, o que ela realmente precisava. Mas logo ficou evidente que havia um lado sombrio nessa loja. O dono só contratava imigrantes ilegais. Ele dizia a eles que, se trabalhassem duro para ele, ele cuidaria deles. Mas se não o fizessem, ele chamaria a imigração e eles seriam deportados. Depois ele disse a eles que todos tinham que trabalhar 48 horas por semana e que ele não acreditava em horas extras. Ele os escalava para 6 dias por semana, no horário normal, e não havia dias de doença nem dias de férias. Ela veio até mim e perguntou o que fazer. Informei a ela que o chefe estava fazendo era ilegal. Que ele estava violando as regulamentações do Departamento do Trabalho. E ele contava com o medo dela para mantê-la quieta. E ela fez uma das coisas mais corajosas que já vi na minha vida. Ela fez aquela ligação para o Departamento do Trabalho, sabendo que poderia ser demitida. Sabendo que ela e seus filhos poderiam ser deportados. Bom, o Departamento do Trabalho realizou uma investigação. E descobriu que o chefe devia mais de $27.000 a seus funcionários pelo período em questão. O chefe chegou a um acordo de que pagaria a todos os funcionários os salários atrasados que eles tinham direito até uma data acordada. E esta é a parte que o leva para a prisão federal. Ele chama a cada funcionário, um por vez, para seu escritório. Ele entrega a eles um cheque pelo pagamento de horas extras que eles têm direito. Para cada funcionário, são mais de R$3.300. Ele diz a eles para endossar o cheque, porque precisa fotocopiar para enviar ao Departamento do Trabalho. Eles obedecem, ele faz a cópia e, em seguida, ele se inclina e passa o cheque pela máquina de triturar papel. Ele diz a todos que, se alguém reclamar com as autoridades, todos serão deportados. Agora voltem ao trabalho. E ele tem a audácia de enviar essas cópias ao Departamento do Trabalho. Total arrogância da parte dele, concorda? Ela veio até mim chorando, dizendo que precisava daquele dinheiro. O que ela pode fazer agora? Bem,
pessoal, esse sujeito vai se dar mal. Então, fui eu quem entregou o ouro ao bandido. O jornal local publicou a história quando ele concordou em fazer a restituição, então bastou alguns cliques para encontrar as informações pertinentes de que eu precisava. Liguei para o escritório do departamento na capital do nosso estado e fui transferido para os investigadores originais. Expliquei a eles o que Maia havia me contado e seus medos se ela reclamasse. Eles ficaram incrédulos com a audácia dele e prometeram investigar. Normalmente, a máquina federal funciona devagar, quando funciona. Mas isso foi demais para o Departamento do Trabalho. Em apenas 2 meses, um grande júri federal emitiu uma acusação com 10 acusações por ocultação por truque e declarações falsas ao Departamento do Trabalho dos Estados Unidos e por falha intencional em pagar horas extras a seus funcionários. Chefe idiota. Descobriu-se que uma condenação por ocultação por truque e declarações falsas acarreta uma pena máxima de 5 anos de prisão, uma multa de $250 mil, ou ambos. Uma condenação por falha intencional em pagar horas extras acarreta uma pena máxima de 6 meses de prisão, uma multa de R$10 mil, ou ambos. O juiz o sentenciou a 5 anos de prisão. Não sei se ele cumpriu toda a pena, mas aposto que ele nunca fará essa merda novamente. Pós-escrito dessa história, o chefe foi para a cadeia no final de 2011. Maia e seus colegas de trabalho continuaram na lanchonete de rosquinhas, que era administrada, de forma justa, devo acrescentar, pela esposa do chefe. Ninguém foi deportado. Não sei sobre os outros, mas Maia se tornou cidadã dos Estados Unidos no outono de 2016. Ela se casou novamente e as crianças estão indo bem na escola. Agora ela trabalha como secretária em uma empresa local, ganhando muito mais do que ganhava vendendo rosquinhas. Estou muito orgulhoso dela. Segundo o pós-escrito, parece que há um bando de descrentes neste sub que frequentemente dizem não é verdade. Não aconteceu. Para aqueles que pensam assim, me envie uma mensagem privada e eu fornecerei um link para um post arquivado no fbi.gov sobre esse caso judicial. Por que se dará o trabalho de ficar noivo? Isso aconteceu cerca de 12 anos atrás. Eu estava participando da reunião de família com cerca de 400 membros presentes. A namorada do meu pai soltou a bomba de que eles estavam noivos sem nenhum aviso prévio. A noiva do meu pai foi muito rude com meus irmãos e eu desde que a conhecemos e era muito mesquinha. Minha família também não gostava dela. Mas aqui está a parte interessante, e meu pai fez minha mãe assinar um acordo pré-nupcial porque ele tinha um emprego bem remunerado. Quando minha mãe pediu o divórcio 5 anos antes dessa reunião de família, ela acabou ficando com muito mais do que ele, e ele estava prolongando o divórcio para obter pensão alimentícia. A noiva viu que finalmente havia vencido meu pai porque ela era a única amante que ganhou um anel. De qualquer forma, ao longo do dia, a noiva me provocava para comentar sobre seu anel ou noivado, mas eu não o fazia porque sabia que não poderia dizer nada de bom. Ela sabia que eu estava chateado porque meu pai não nos perguntou se gostávamos o suficiente dela para apoiar o noivado, então ela queria distorcer minhas palavras para me colocar em apuros. Ela fazia isso frequentemente e resultava em eu ser emocional, verbal e muitas vezes fisicamente machucado pelo meu pai. No final do dia, eu estava exausto sendo basicamente perseguido e incriminado. Sinceramente, eu tinha mais paciência aos 13 anos do que tenho aos 25. É aqui que eu me vinguei por mim e pela minha mãe, que estava presa no divórcio interminável. Ela me confrontou e disse que eu fui rude por não desejar a ela felicidades e perguntou por que eu não tinha educação. Eu olhei bem para ela na frente de um grupo das minhas tias e disse, e não sei por que ele se deu ao trabalho de pedir em casamento, ele não vai assinar os papéis do divórcio com a minha mãe. Não consigo me lembrar do que aconteceu imediatamente depois disso, porque realmente acreditei que não viveria para ver a próxima hora. Mas vivi. Meu pai idiota tinha os papéis de divórcio não assinados em seu carro durante a reunião, e a noiva os encontrou. Ela saiu correndo pela parte mais perigosa da cidade gritando como uma louca. Minha avó teve que encontrá-la e arrastá-la para o carro pelos cabelos. Fiquei sentado no quintal com meus primos sendo devorado por mosquitos enquanto ouvia minha avó, bisavó e tia ameaçarem minha agora madrasta de que se ela desse um passo fora da linha e as envergonhasse novamente em sua cidade, seria a última coisa que ela faria na vida. Ela me deixou em paz depois disso, e consegui finalizar o divórcio da minha mãe naquele verão. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.